Fala galerinha do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professor Gersonias. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Galera, hoje mais uma aula de leitura, certo? Nós vamos ter aquelas habilidades de leitura. Vamos conferir no slide qual é o tema da aula? Olha o slide aí na tela, bonito, rapaz, no tempo certo. O slide hoje, o tema é reconhecer o sentido de expressão. Quando fala de sentido, significado, certo? Sentido, significado, ok? Então vamos ao conteúdo. Sentido das palavras ou expressões, né? Sentido de palavras ou expressões, pode ser de uma palavra só, ou de uma expressão maior. Em letras de música, certo? O gênero que a gente está trabalhando na semana é letras de música. Como eu já falei, até na aula que a gente já teve ontem, anteriormente, a gente tinha letras de música, né? Eu falei que é um universo muito vasto, né? Nas letras de música a gente vê letra de música de vários modos, com vários procedimentos, né? A gente até falou justamente dos elementos da narrativa. Mas hoje a gente vai focar mais no análise, mais de vocabulário, certo? Enfim, vocês já ouviram falar dessa expressão pulga atrás da orelha? Tem até aí, né? Mostrando essa ilustração com o menininho aí. E olha aqui a pulga, né? Atrás da orelha dele. É isso. Essa expressão pulga atrás da orelha, né? Ou frase, a gente pode até colocar assim, pode significar realmente uma pulga, né? Atrás da orelha de uma pessoa, né? De um ser humano, atrás de uma orelha talvez de um animal, de um cachorrinho. Por exemplo, né? Pode. Porém, né, a gente utiliza isso no nosso dia a dia muitas vezes, não para dizer o que realmente está, o significado realmente de cada palavra, né, que é uma pulga deveras que está atrás da orelha de alguém. Não, essa expressão no todo, pulga atrás da orelha, essa soma aí toda, em determinados contextos, né, e na maioria das vezes, eu posso até me arriscar a dizer isso, ela significa você estar desconfiado, né? Desconfiança, você não está confiando, você está inseguro, né? Estou com uma pulga atrás da orelha em relação a isso, né? Estou com uma pulga atrás da orelha em relação a sair no final de semana. Rapaz, aquela pessoa ali, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha em relação a ela, hein? Então significa que você não está confiando, né? Eu vou colocar aqui, né? Desconfiado, certo? Então, pulga atrás da orelha pode ser a mesma coisa que desconfiado. Olha aí, que bonito, tranquilo, certo? Gente, é assim, algumas expressões, elas talvez não... Professor, mas o que tem a ver pulga atrás da orelha com desconfiado? Essas expressões, a gente chama elas de expressões idiomáticas, certo? Não precisa decorar esses nomes, não. Mas por que, professor, essas expressões são idiomáticas? Porque muitas vezes elas nada têm muito a ver com o seu sentido, né, original de cada palavra, ok? Algumas ainda têm uma relação. Algumas expressões, né, você vai ver uma relação entre as palavras, o sentido das palavras e o sentido da expressão num todo, independente do contexto, ok? Então vamos observar como é que a gente vai destrinchar esse assunto. Esse assunto, gente, infelizmente, a gente não pode dar uma fórmula secreta aqui para vocês. Olha, nessa fórmula você vai acertar sempre. Não. O sentido da expressão, ele é como se fosse assim um resultado. Eu coloquei até aqui essa ilustração, olha aí. Ficou bonito na TV de vocês? Ficou? Será? De palavras ali ficam um pouquinho mais... certo? Enfim, deixa quieto, vamos lá. Então, olha só, o que vocês podem observar? Sentido da expressão, que é o nosso assunto. A gente está, né, falando sobre o sentido de expressão. Como é que a gente pode chegar e conhecer, saber qual é o sentido da expressão, certo? Primeira coisa, e eu vou até colocar assim, ó, mais. Vou colocar um mais. Por que um mais, professor? Certo? Por quê? Porque é valioso o seu conhecimento de mundo. Se você tem um conhecimento de mundo vasto, pronto, não precisa de muita coisa não. Se você já conhece a expressão, sabe até a origem dela, né? Por que ela é chamada assim? Se você tem muita leitura, se você tem talvez assim um conhecimento popular, não precisa ser um conhecimento somente da escola, né? Mas um conhecimento popular muito grande,
você não precisa de muita estratégia não, você conhece o sentido das expressões, né? É algo realmente que é do nosso dia a dia, é das nossas leituras, né? Das nossas múltiplas leituras. Ah, eu vou ler somente notícia de jornal que eu vou saber de tudo. Não, você vai saber, você vai ter informações, né? Sobre alguns fatos que o jornal acha relevante ali reportar, né? Ou noticiar, ok? Mas isso não lhe torna a pessoa que conhece tudo no mundo. Ah, eu vou ler enciclopédias e eu vou saber de várias coisas, né? Da ciência. Verdade, você vai saber muita coisa. Sobre quando você lê uma enciclopédia, você lá, qualquer termo científico, você pode saber o conceito, ao que ele se refere, né? Enfim, mas isso não quer dizer que você vai conhecer tudo, até porque é difícil. Ninguém conhece tudo no mundo, né? Como já disse Sócrates, né? Só sei que nada sei. Sócrates, um dos caras mais inteligentes do mundo, disse só sei que nada sei. E a gente aqui se afobando, eu sei de tudo. Não pode, rapaz, calma, calma. Então, o conhecimento de mundo é importante, as suas experiências no mundo, as suas múltiplas leituras, não só de um gênero textual, não só de autores que você gosta, não só de jornais, de revistas ou de, talvez, mídias sociais que você gosta, certo? Mas até das que você não gosta também é importante, ok? Não só de autores da sua região, mas também de autores de fora da sua região, não só de autores internacionais, mas também de autores nacionais. Tudo isso é importante, tudo isso soma. E aqui está o seu conhecimento de mundo. E uma leitura não só de texto verbal, mas também de texto não verbal. Uma leitura de mundo, uma leitura das coisas num todo, certo? Não uma leitura somente em livros, mas uma leitura em todas as formas, né? Em todos os suportes que a gente pode compreender. Ok? Então, isso é o mais essencial. Eu vou colocar 3 mais, né? Vou botar até mais um aqui, certo? É o mais essencial para você reconhecer o sentido de uma expressão. Outro fator bem importante que a gente pode às vezes até somar nesses dois, que é justamente a segunda coisa, é o contexto. Eu vou colocar 2 mais nele. Por que 2 mais, né? O contexto muitas vezes é quem determina também o sentido da expressão. Acabei de falar do pulga atrás da orelha. Vamos voltar lá? Pulga atrás da orelha. Nessa imagem aí, o garotinho está mostrando que se refere realmente, né, se a gente olhar somente para a imagem, que se refere realmente a uma pulga atrás da orelha do garotinho. Mas a gente sabe que, em boa parte dos contextos, nas frases, pulga atrás da orelha significa desconfiado, ok? Os contextos que eu citei agora há pouco, né? Aquela pessoa ali, estou com uma pulga atrás da orelha em relação a ela, certo? Ou seja, estou desconfiado em relação a ela. Ok? Então o contexto ele vai vir e vai arrematar. Você conhece aquela expressão. E aí naquele contexto é realmente da forma que você conhece, pronto, fechou. O sentido da expressão está aqui. Em terceiro lugar, certo? Eu vou colocar só um maisinho, porque não é sempre que ele vai ajudar. É o significado das palavras, a terceira coisa. Por que, professor? Como eu mostrei, pulga atrás da orelha, a gente tem que fazer um recorte aí, talvez, da origem, né, dessa expressão, para saber o que tem a ver, né, pulga atrás da orelha. Às vezes, nada tem a ver, certo? A expressão somada é que gerou aquilo, né? Mas, às vezes, as palavras, o significado de cada palavra ali, nada tem a ver com o significado geral da expressão. Então, saber o significado de palavras é bom? É ótimo. É ótimo você conhecer o significado das palavras, você lê um texto e já saber o que ela significa, certo? Mas isso sozinho e sem principalmente o contexto e o seu conhecimento de mundo, você não vai para muito lugar não, ok? Infelizmente. São as 3 coisas somadas que fazem com que você saiba o sentido de expressão, ok? O significado de palavras pode ajudar, é uma estratégia, mas sozinha, às vezes, ela, na maioria dos casos, ela pode falhar. Ok? Contexto é uma estratégia muito boa, uma das melhores. Às vezes você não conhece nem o significado da palavra, mas o contexto lhe ajuda a conhecer. Mas o seu conhecimento de mundo, esse é mais valioso ainda. Se você tem um conhecimento de mundo muito grande, isso aqui faz com que você, né, rapidamente reconheça o sentido de expressão. Mas vamos lá, professor.
Olha aqui um trecho de música para a gente analisar. Eu achei bastante interessante essa palavra que a gente até comentou na aula de ontem, né? Só que era justamente sobre o narrador, elemento da narrativa. Hoje a gente vai olhar para sentido de expressão. Esse trecho da música, Anunciação de Alceu Valença, diz o seguinte: na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando para brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito nu, cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Vamos nos atentar a este trecho aqui, o sol quarando nossas roupas no varal. Já está até em destaque a palavra, né? Quarar, certo? Esse quarando aqui. Esse quarando, gente, se nós olharmos o contexto, certo? A gente pode até ter uma ideia. Quem sabe o significado, ótimo, mas aí nem todo mundo é um dicionário ambulante. Eu mesmo não sou um dicionário ambulante, apesar de tem gente que confunde professor de português com um dicionário ambulante. Gente, a nossa língua portuguesa, ela tem para lá de 600 mil vocábulos, ou seja, para lá de 600 mil palavras. Você quer que o professor de português saiba todos os significados de todas essas palavras? E ainda mais, muitas dessas palavras, elas têm até mais de um significado. Você complica pra gente, hein? Aí tem gente que, eu não é professor de português não, tu não sabe o significado dessa palavra. Calma, rapaz, não é sempre assim não. Viu? Mas o contexto aqui, ele vai nos ajudar. Sozinho, não. Vocês vão ver que aquela fórmula é essencial. Você saber, você ter conhecimento de mundo, o significado da palavra e principalmente também o contexto. Vamos só olhar o contexto. Talvez você não saiba o que significa quarando ou quarar. Esse verbo aí você não faz ideia. Mas você observa, sol, a mistura, né? A gente pode até imaginar aqui uma imagem, certo? A gente pode imaginar o varal, as roupas empenduradas, né, no varal e o sol, ok? Olha aí, vamos imaginar aqui o solzinho, né? Rapaz, esse sol aqui, né? Faltei aula de arte. Enfim, os professores de arte que me perdoem. Então, olha aí o sol, bem horrível. Mas, enfim, você imagina o quê? Já de cara no contexto, né? Observando essas duas coisas, você vai pensar, quarar é secar. O sol secando nossas roupas no varal. Você está no caminho. Não estou dizendo que você está certo e nem errado. Por que você está no caminho? Geralmente, né, as roupas no varal é para secar, ok? E ao sol, mais ainda, ok? Mas nem sempre. Quem ainda conhece mais o contexto de lavagem de roupa, não sei se vocês já observaram quando vocês compram uma roupa e lá na etiqueta diz secar a sombra. Como assim secar a sombra? Por que eu não devo secar ao sol, mas à sombra? Calma, porque realmente nem toda roupa ela é para ir ao sol. Principalmente as roupas de cor, como essa camisa que eu estou usando hoje, certo? Essa camisa ela é uma roupa de cor. Se eu secar ela ao sol, com o tempo ela vai perder a cor. Algumas roupas já devem ser levadas, né, para secar ao sol. Quais tipos de roupa? Geralmente as roupas brancas, né? E no contexto dessa, aliás, e no conhecimento de mundo, levando o contexto da música no geral, não só aqui o da frase e o da palavra, mas no geral, essa música ela foi feita já há algum tempo, ela já tem um tempo aí de história, ela não é tão novinha não. Ela ficou bastante famosa aí com o TikTok também, né? Ela já era bastante famosa. Mas o TikTok aí deu um upzinho nela agora também na atualidade, né? Porque tem aquele memezinho aí. Enfim, porém, gente, esse quarar aqui, ele não é secar, certo? Ele é clarear, ok? Eu vou até apagar secar para você não se confundir. Quarar, gente, significa clarear e isso deixar mais branco. Antigamente, a maioria das roupas, das peças de roupa das pessoas eram brancas. Né? Pouco se viu colorido, ok? Ah, professor, mas na novela talvez tanto colorido, uma representação, mas o colorido não era tão frequente. As roupas brancas, pretas, né? E aquelas amarronzadas eram as mais comuns. E as roupas brancas, elas eram levadas ao sol, não somente para secar, mas para tornarem-se mais brancas após a lavagem. Não é à toa que quando algumas roupas brancas elas são lavadas hoje, né, com as máquinas e não são levadas ao sol, elas passam a perder um pouco do branco delas, né, vão ficando um pouco mais encardidas. Rapaz, uma aula aqui de lavagem de roupa. Enfim, então, gente, nós temos aqui quarar a mesma coisa que clarear. O sol clareando nossas roupas no varal.
É isso o significado, né? Aqui essa música ela tem várias expressões, né? Várias palavras desconhecidas, né? Bruma talvez, né? A bruma é mais ou menos uma névoa, né? Aquela fumacinha branca, né? Na bruma leve das paixões que vem de dentro, né? Tu vem chegando para brincar no meu quintal. Então ele imagina essa pessoa, né? Que vem chegando montado, né? Em um cavalo, sem roupa, né? E sem a roupa de cima, né? Peito nu, cabelo ao vento. E o sol quarando nossas roupas no varal, né? O sol aí está clareando as roupas no varal, ok? Então veja só como eu tive que unir conhecimento de mundo, conhecimento sobre lavagem de roupa, técnica de lavagem de roupa, que colocar a roupa ao sol para secar, não é toda roupa que deve ir ao sol para secar, certo? Roupa branca ao sol para secar é bem melhor, porque além de secar, deixa ela mais clara, certo? Mas também o contexto da música, o contexto dessa palavra aí, quará, certo? E o significado fica por último. Eu posso até não saber o significado, mas ele fica por último. Se eu souber, melhor ainda, certo? Então eu coloco ele por último porque a gente não é um dicionário ambulante. Você não vai ser um dicionário ambulante. Eu não sou. Muita gente não tem como ser. Ah, eu tenho um celular. Na prova não tem como. Rapaz, até que agora, né, na modalidade remota, o negócio está um pouco diferente. Mas enfim, vamos lá. Vamos a exemplos de expressões idiomáticas. Algumas palavras são como essa aí, do quarando. A gente pode, né, pelo contexto, pelo nosso conhecimento de mundo, saber o significado dela. Mas algumas, vocês vão ver que perde um pouquinho, né, do contato com o significado original. Por exemplo, jogar a toalha. Jogar a toalha, você joga a toalha em algum lugar, né? Geralmente eu tenho certeza que as mães de vocês, menino, não joga a toalha na cama não, né? Você pegar a toalha e jogar na cama. Já no esporte, né, no contexto do esporte, jogar a toalha, geralmente é desistir. O atleta já no final jogou a toalha. O atleta já no final desistiu. Olha aí. Desistiu. Dor de cotovelo. Significa dizer que o cotovelo está doendo? Pode ser. Posso dizer, eu estou com uma dor, né, de cotovelo aqui, uma dor no cotovelo. Geralmente ninguém fala dor de cotovelo, né? Diz no cotovelo, né? Estou com uma dor no cotovelo, né? Uma dor no meu pé, não é uma dor de pé, né? Diferente da barriga, né? Eu estou com dor de barriga, né? Raramente você fala, estou com dor na barriga, né? Estou com dor de barriga, certo? Assim como da cabeça também, estou com dor de cabeça, não dor na cabeça. Interessante essas coisas da língua portuguesa, né? Enfim. Mas a dor de cotovelo não significa uma dor propriamente dita no cotovelo, certo? A dor de cotovelo é a mesma coisa que você sentir ciúmes, né? Aquele enciumado. Você está meio na sofrência, certo? Jean tinha dor de cotovelo de Chechênia, né? Então, vou dizer que ele estava enciumado, ok? Pé de chinelo. Hoje eu acho que até nem tanto, né? Depois até das Olimpíadas que aconteceram neste ano de 2021, a gente observou, né, que os atletas olímpicos, eles entraram, né, calçados aí com uma chinela famosa aí de uma marca, né? Enfim, então não significa dizer hoje que né? Hoje é até moda, né, você usar uma chinelinha de dedo, ir ao shopping, em alguns lugares que até você pode achar que tudo bem, né? Tem lugar que raramente você vai ver alguém a um casamento, né, muito formal, de chinela, muito difícil, né? Mas aí o pé de chinelo, justamente por não ser uma veste, um traje, né, bem formal, essa expressão pé de chinelo, ela significava alguém que não tem muito recurso, né? Alguém que não tem dinheiro, né? Muito dinheiro, certo? Alguém desabastado, né? Ok? Então, Calixto é um grande pé de chinelo, né? Então, Calixto, ele não tem dinheiro, né? Sem dinheiro. É o famoso pé de chinelo, certo? Aqui é um M, viu, gente? Cuidado aqui, porque esse meu M ficou assim meio aleijado, ficou uma perninha maior que a outra. Vamos lá. Pronto, sem dinheiro. Ok? Calixto é um grande pé de chinelo. O santo bateu, aqui já é uma letra de música. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu, né? De Mateus e Cauã. Essa expressão santo bater, né? É porque quem é religioso acredita, né, que cada pessoa tem um seu santo, né? O seu santo que lhe protege, que lhe abençoa, que lhe dá, lhe proporciona as coisas, né, no dia a dia. Enfim, né? E aí, para haver uma simpatia entre as pessoas, né,
não depende somente delas, mas também dos santos, né, que protegem estas pessoas, né, dos santos que estão acima destas pessoas, certo? Então, quando na música diz o nosso santo bateu, não significa dizer que houve um choque entre os santos, né? Ok? Os santos se chocaram. O santo bater significa aí que houve uma simpatia, né? Simpatizaram, vou colocar assim, certo? As pessoas se simpatizaram, as duas, né? Elas começaram a gostar uma da outra, porque tiveram um sentimento mútuo, certo? Entre eles, e aí ele quer dizer, o nosso santo bateu, né? E bateu de uma forma tão grande, né, no caso aí, que aí virou até amor da vida, né? O amor da sua vida sou eu. Rapaz, o negócio foi profundo, né? Essa batida de santo aí foi um estrondo nessa música aí. Então, nós observamos algumas expressões idiomáticas, ok? Aqui nesse caso. Então, o nosso santo bateu é um exemplo, né, de expressão idiomática aqui. Vamos praticar? Agora nós vamos a uma letra de música, nós vamos analisar uma letra de música bem curta, até bem famosa já no meio de vocês, uma música mais atual, não peguei uma mais antiga não. Da Kel Smith, né? Ela coloca aí, né, esse trecho. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início, porque um joelho ralado dói bem menos que um coração partido, né? Rapaz, se eu soubesse cantar, eu cantaria. Essa música ela é muito bonita, não vou negar, muito bonita mesmo. Essa música ela traz aí, né, ela é bem assim, como é que eu posso dizer, né? Bem conotativa, né? Bem metafórica. Olha só como ela é interessante. Eu vou aqui fazer uma análise aqui rapidamente com vocês. Vou até já ajudar vocês aí na questão. Aí ela fala, né, na primeira estrofe, ela fala da infância dela, né? Mas aí chega no refrão, ela diz, é que a gente quer crescer. E quando cresce, né, quando a gente chega na fase adulta, a gente percebe, nossa, era tão bom nos meus tempos de infância. Quem nunca já fez isso, né? Quem já é adulto. Aí porque um joelho ralado aqui nessa estrofe, esse verso, perdão, joelho ralado, representa a fase infantil. E esse outro verso aqui, ó, dói bem menos que um coração partido, né? Já representa a fase adulta, ok? A gente pode até dizer assim que tem uma antítese, né, entre as duas fases aí, nessas expressões, né? E veja aqui, né, que há um ferimento aqui, né, joelho ralado, ok? Opa! Há um ferimento aqui, né, joelho ralado, ok? Ficou meio... E aqui coração partido, o que vai ser esse coração partido? É justamente a pergunta. A expressão coração partido tem o sentido de A, ferimento, B, desilusão, C, lesão, D, dor. Vou dar aqui para vocês 40 segundos, valendo agora, hein? Galerinha, já dei foi mais do que o tempo necessário. Então vamos voltar aqui. Vamos prestar atenção aqui na análise. A expressão coração partido, ele quer a expressão coração partido, né? Significa dizer que é realmente, né? A gente pode imaginar um coração que foi partido? Será, né? Sim ou não? Não, né? Até porque o coração órgão, né, do corpo humano, ele não é assim, né? Okay, essa representação aqui é uma simbologia, ok? Mas vamos lá. A letra A diz que é ferimento. Veja que se fosse joelho ralado, né? O joelho ralado em si, ele poderia ser o ferimento. Realmente, né? O que é o ferimento, que é o que acontece geralmente com as crianças, né? Na fase infantil, a gente tem um costume muito, né, de se ralar, de cair. E o joelho é uma das primeiras coisas, né? Quem não tem aquela cicatrizinha no joelho, rapaz, não tem é porque não teve infância, dizem logo assim, né? Então não é o caso. Se fosse joelho ralado, poderia até ser.
B, desilusão. Vamos segurar a desilusão. O coração partido não é uma ferida realmente no coração. O coração partido significa dizer que amorosamente, né, você sofreu uma decepção, você sofreu uma desilusão, né? E isso dói, segundo a música, né, isso dói muito mais, né, do que o joelho ralado. Veja que aqui ele diz dói bem menos. O que dói bem menos? Joelho ralado dói bem menos que um coração partido. Joelho ralado, fase infantil. Ela prefere, né, sofrer na fase infantil com o joelho ralado do que na fase adulta, com o coração partido. E aí, você, o que dói mais? O joelho ralado ou o coração partido? Rapaz, ralar joelho também não é coisa boa não, mas enfim, né? Você escolhe o que você prefere. Então, desilusão tem tudo para ser a letra B. Vamos segurar ela, né? Lesão também não é. A lesão, gente, é justamente um ferimento, a gente pode dizer, né? No órgão, no coração em si, né? Então, Deus me livre uma lesão no coração. A lesão no coração é coisa muito grave, ok? Assim como também seria o ferimento, né? No coração seria uma coisa muito grave. Dor, eu confesso que olhando agora, né? Dor pode até ser, né? Dor, né? Quem tá com o coração partido é uma dor, né? Mas não é uma dor física, como é a dor do joelho ralado, certo? Não é uma dor física como se fosse também talvez uma lesão, né? Que você sofre no seu corpo, né? Se você topa o dedinho, por exemplo, né, do pé, você está andando e tropeça com o dedinho do pé. Moço, pense numa dor. Quando você bate o dedinho do pé numa quina, né, de uma parede, dor, certo? Essa dor aqui, né, do coração partido, ela é uma dor muito mais de sentimento, né? A gente pode até colocar aqui ser mais transcendental, né? Muito mais da alma, né? Essa dor do coração partido, ok? Então a gente vai ficar com aquela que é melhor, que é a desilusão. Vamos ficar com a desilusão, que é a melhor, ok? A melhor opção. Coração partido é uma desilusão amorosa, ok? E é isso que está dito aí na música, porque um joelho ralado, né? Um ferimento físico, uma dor física, dói bem menos que uma desilusão amorosa, certo? E aí é uma expressão. Veja que o contexto nos ajuda a entender isso. Veja que o seu conhecimento de mundo também ajuda você a entender isso, certo? E o significado das palavras também. Veja só, coração geralmente se atribui ao amor, né? A simbologia do coração. Então tem a ver aí com amor, desilusão, decepção. Belezinha? Foi só essa nossa questão, gabarito aí realmente letra B. Galerinha, obrigado e até o nosso próximo encontro. Valeu, abraço!